Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal nega pedido de Jair Bolsonaro e ex-presidente não poderá deixar o país para acompanhar a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. STF determina que o ex-deputado Daniel Silveira entregue uma pistola registrada em nome dele. Em São Paulo, 15 policiais são presos suspeitos de envolvimento no assassinato do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos. A Advocacia Geral da União pede à Polícia Federal investigação de notícias falsas envolvendo o monitoramento do Pix. E ainda, medida da Corregedoria Nacional de Justiça promete facilitar o trâmite da doação de órgãos, levando esperança a milhares de pessoas que estão nas filas de transplantes. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 16 de janeiro, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para comparecer à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima segunda-feira. A repórter Viviane Novaes traz as informações. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República. A PGR defendeu a recusa do pedido de Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump. O passaporte do ex-presidente foi apreendido em fevereiro de 2024 por determinação do ministro por causa da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado neste caso em novembro do ano passado. No último dia 13, Bolsonaro apresentou ao STF um convite para a cerimônia de posse de Trump e pediu a autorização para viajar aos Estados Unidos por 5 dias. Alexandre de Moraes pediu a comprovação do convite, que foi apresentado por e-mail. A defesa do ex-presidente afirmou ao ministro que o convite era o próprio e-mail, indicando o endereço da mensagem usado pela organização do evento. Alexandre de Moraes afirmou que não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Messias Bolsonaro. O ministro também lembrou uma decisão dele de janeiro de 2024, em que afirmou: frustrada a consumação do golpe de Estado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país sob as mais variadas justificativas, férias ou descanso, como no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E completou: o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados. O ministro disse ainda que a situação que embasou a proibição do ex-presidente se ausentar do país com a entrega do passaporte continua indicando a possibilidade de tentativa de evasão de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-deputado federal Daniel Silveira entregue à Justiça uma pistola que está registrada no nome dele. O repórter Bruno Silveira tem os detalhes da decisão. O ex-deputado Daniel Silveira teve liberdade condicional autorizada em dezembro do ano passado, mas voltou ao regime fechado dias depois por descumprir as condições impostas pela Justiça. Entre as medidas estavam a proibição de deixar a cidade onde mora, a obrigação de ficar em casa à noite e a proibição de ter ou portar arma de fogo. A defesa do ex-parlamentar tem 48 horas para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes e entregar a arma à Justiça. Segundo o processo no STF, a arma, uma pistola calibre 380, está registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. A pistola integra também o cadastro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, descrita como acervo do cidadão. Ou seja, a arma não pertence à corporação, mas é de uso pessoal de um ex-agente. Daniel Silveira foi policial militar entre 2012 e 2018. Os critérios de repartição do ICMS da mineração no Pará foram invalidados pelo Supremo. Normas estaduais fixavam valor adicionados às mineradoras em 32% da receita bruta. A decisão foi tomada em julgamento realizado pelo plenário virtual, como mostra Evine Araújo. A lei estadual alterou as regras para o cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços aplicado ao setor de mineração.
Ela também criava critérios para distribuir o tributo entre os municípios paraenses. A ação contra as mudanças foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, considerou que as regras violam a lei federal que define os critérios de cálculo do ICMS. A legislação nacional também orienta a distribuição do tributo de forma equilibrada entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. De acordo com a Constituição Federal, 1/4 da arrecadação do ICMS é destinado aos municípios. Dessa quantia, 35% são divididos conforme as regras estabelecidas pela legislação estadual. Já os 65% restantes devem ser distribuídos com base no valor adicionado das operações realizadas em cada cidade. O governo do Pará explicou ao STF que as medidas foram criadas para enfrentar a sonegação de impostos da mineração, principal atividade econômica do estado. Mas, para o ministro Gilmar Mendes, a legislação estadual não pode extrapolar a competência expressamente atribuída pela Constituição e a lei complementar para definir regras sobre o ICMS. O Supremo Tribunal Federal suspendeu decisão da Justiça do Maranhão sobre salários de auditores de São Luís. Para o ministro Edson Fachin, a manutenção do pagamento viola a ordem e a economia pública. As informações com Marta Ferreira. A Lei Orgânica de São Luís estabelece que o teto remuneratório para os servidores municipais equivale ao mesmo valor da remuneração dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Essa previsão, porém, foi invalidada pelo Tribunal Estadual, que entendeu que ela afronta a regra constitucional que estipula o subsídio do prefeito como limite máximo de remuneração nos municípios. A decisão foi questionada pela Associação dos Auditores de Controle Interno do município de São Luís. A entidade argumentou que o corte não poderia ter sido feito sem abertura de procedimento administrativo e que as verbas foram recebidas de boa fé. A associação perdeu em primeira instância, mas recorreu e conseguiu uma decisão favorável, que determinou o reestabelecimento dos valores que vinham sendo pagos anteriormente. O caso veio parar no Supremo Tribunal Federal, porque o Instituto de Previdência e Assistência do município de São Luís alegou que o pagamento desses valores causaria grande impacto aos cofres públicos. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, no exercício da presidência, atendeu ao pedido do Instituto por entender que a manutenção da decisão do TJ maranhense apresenta elevado risco de violação à ordem e à economia pública. Para Fachin, nesse caso não se pode alegar violação do direito adquirido e dos princípios da boa-fé e da proteção da confiança. Além disso, o ministro ressaltou o efeito multiplicador que gera o ajuizamento de diversas ações com pedidos semelhantes. A seguir, 15 policiais são presos suspeitos de envolvimento no assassinato do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos. E ainda, a polícia apreende no Paraná uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$2 milhões e mais de 400 quilos de cocaína em Mato Grosso. Voltamos em instantes. Quinze policiais suspeitos de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach, delator da facção criminosa PCC, foram presos hoje em São Paulo. Um deles, o PM da ativa Denis Martins, é apontado como responsável pelos disparos que mataram um empresário no aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado. Os presos eram do núcleo de segurança pessoal do delator. 5 deles foram da Rota, a tropa de elite da PM de São Paulo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu Norberto Mânica, um dos mandantes da chacina de Unai em 2004. Mânica foi condenado a cumprir 64 anos de prisão e estava foragido desde 2023. Informações com Bruno Silveira. Norberto Mânica estava escondido em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, divisa com Gramado. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a se apresentar com nome falso na tentativa de escapar da prisão. Os indícios apontam que pretendia se estabelecer
na região, pagava os seus deslocamentos com dinheiro, até para evitar ser rastreado, e não tinha nenhum documento consigo. Inclusive, inicialmente negou ser a pessoa procurada, dissimulou sua identidade, que foi rapidamente apurada pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis. Norberto Mânica era procurado desde 2023. Ele foi condenado a 64 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Norberto e o irmão dele, Antério Mânica, foram apontados como os mandantes do assassinato de 3 fiscais do trabalho e um motorista. O crime ocorreu em 2024. Os agentes públicos fiscalizavam condições análogas à escravidão em propriedades rurais de Norberto e Antério Mânica. A violência e premeditação do assassinato fez com que a chacina de Unaí fosse considerada um dos casos mais brutais contra agentes públicos no exercício da função. Em 2023, após a condenação definitiva, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região determinou a prisão dos fazendeiros. Em setembro do mesmo ano, Antério Mânica se entregou à polícia. Norberto fugiu para o Rio Grande do Sul. Além das prisões, eles foram condenados a ressarcir a União em 30 milhões de reais pelas pensões pagas às famílias dos 4 servidores públicos assassinados. O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou nota sobre os ataques a ônibus que se intensificaram essa semana em Porto Velho, capital, mesmo depois do envio do apoio da Força Nacional pelo Ministério da Justiça. Viviane Novaes. Na madrugada dessa quarta-feira, 13 ônibus foram incendiados em Porto Velho. De acordo com a Polícia Militar, os veículos são de uma empresa particular e de uma escola. Os criminosos também atearam fogo em um carro da PM que estava numa oficina mecânica. Um carro particular também foi incendiado. Os ataques seriam uma resposta de facções a uma operação da Polícia Militar em conjuntos habitacionais dominados pelos criminosos. 70 apartamentos invadidos por bandidos foram retomados. Em nota, o Tribunal de Justiça de Rondônia disse que segue no cumprimento das atribuições, agilizando os pedidos de medidas cautelares e de prisão, inclusive nos plantões de fim de semana. Em relação à crise de segurança pública, todos os pedidos são tratados com prioridade máxima pelos juízes plantonistas. Polícia apreende no Paraná carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$2 milhões. Em Mato Grosso, foram 400 quilos de cocaína. E no Rio de Janeiro, a PF combate crimes de abuso sexual. Confira os destaques. A Polícia Federal fez operação de combate aos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo abuso sexual infantil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Mesquita, na região metropolitana do Rio. O menor de idade foi encaminhado à Polícia Civil. As investigações começaram em novembro de 2024 e identificaram que os suspeitos baixaram e compartilharam fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil em aplicativo de celular. Eles vão responder por posse e distribuição de arquivos de abuso sexual infanto-juvenil e podem pegar até 10 anos de prisão. A Polícia Federal, o Grupo Especial de Fronteira e o BOP fizeram operação conjunta de combate ao tráfico de drogas nas proximidades de Pedra Preta, em Mato Grosso. Cerca de 420 quilos de cocaína foram apreendidos. Os policiais localizaram a droga num compartimento oculto de um caminhão frigorífico. O motorista foi preso e encaminhado juntamente com a droga para a delegacia da PF em Rondonópolis. A Justiça de São Paulo negou o pedido de liminar da 99 contra a ordem da Prefeitura para suspender o serviço de transporte de passageiros por moto na capital paulista, anunciado pela empresa na terça. A decisão reconhece o direito do Poder Municipal de barrar o serviço, uma vez que a modalidade já havia sido proibida em decreto de 2023. Policiais federais e militares localizaram e apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai na madrugada de hoje em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná.
Os agentes encontraram cerca de 800 caixas de cigarros avaliadas em R$2 milhões. Também foram apreendidos um caminhão e 2 veículos utilizados pelos contrabandistas. Os carros e as caixas de cigarros foram levados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu para procedimentos administrativos. A história da comarca de Chapecó, em Santa Catarina, pode ser acessada a partir de agora por meio digital. 2 servidoras trabalharam durante meses para recuperar documentos com mais de 100 anos. Mesmo sem técnicas específicas de restauração, elas conseguiram digitalizar tudo e ainda estão ajudando a recuperar processos que foram danificados por enchentes no estado. A história da instalação da comarca de Chapecó está guardada nesses cadernos. O material tem mais de 100 anos, com dados da construção do prédio, de quem trabalhou no local e dos juízes da época. Alguns registros são de 1917. Leoni e Olga, servidoras do fórum, decidiram recuperar esses livros e ainda separaram processos antigos do mesmo período e digitalizaram tudo. Era tudo através da caneta. Depois veio as máquinas de datilografia, que também era tudo manual, porque até para mudar a linha tinha que puxar de um lado para o outro. Daí agora veio o computador para facilitar um pouco a vida do ser humano, mas a dificuldade que tiveram nossos antigos e a seriedade que eles levaram esse trabalho a sério é essa base que chegou até onde nós estamos hoje. A Olga, com 40 anos de serviço, conta que foi preciso ter criatividade para cuidar dos livros históricos. Ela e Leoni também estão recuperando ações atingidas por enchentes. Elas digitalizaram mais de 20 processos da comarca de Palhoça, na Grande Florianópolis, que ficaram destruídos depois de uma forte chuva. Olga explica como fez. Eles vêm duros, grudados, parecendo um tijolo. Daí não tem como, se tu dobra, quebra. Eu molhava o processo no banheiro, na água, rolava uma toalha molhada até outro dia. Depois abria, fazia xerox da primeira folha e essa eu podia danificar. Já preservava a segunda e fui fazendo xerox de cada folha, como vocês puderam ver os processos renovados. O juiz Juliano Serpa, diretor da comarca, destaca a importância do trabalho. Além de continuar prestando uma justiça de forma célere e efetiva, reavivar e guardar a história desta comarca centenária que é de Chapecó. E a Olga ainda encontrou um documento da própria família. O inventário da minha falecida mãe, a sentença datilografada e colada nos livros que eram manuscritos. Muito, muito interessante. Isso me emocionou bastante. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso lançou um novo portal com mais recursos e acessibilidade. Repórter Laura Meirelles. O novo portal do Poder Judiciário de Mato Grosso está no ar e com muito mais acessibilidade e navegabilidade, facilitando a vida do cidadão e profissionais de diversas áreas, como advogados e jornalistas que buscam informações e serviços da Justiça Estadual. O portal traz uma nova aparência e novas ferramentas que deixam o processo de pesquisa cada vez mais prático, simples e rápido. Cada um desses aspectos foi pensado por uma equipe de servidores e servidoras que se uniram na criação da nova página. Agora, todos os itens de consulta processual, acesso a sistemas, diários eletrônicos, notícias, campanhas, setores e contatos permanecem disponíveis e com maior facilidade de localização a poucos cliques de distância. Houve também a criação dos banners para cada coordenadoria do Tribunal de Justiça. Você clica em qualquer banner e é redirecionado ao hot site com todas as informações de cada área e contatos. Além disso, as tags em cada notícia devem facilitar a localização de conteúdos relacionados. E claro, quem precisa de serviços como emissões de certidões, por exemplo, encontra na capa do portal de forma bem fácil também. Acesse agora mesmo o novo portal do TJMT e descubra uma nova forma de se comunicar com o Poder Judiciário de Mato Grosso.
A seguir, Polícia e Receita Federal desarticulam um grupo criminoso especializado em fraude de financiamento de veículos de luxo. E a AGU pede à Polícia Federal a investigação de notícias falsas envolvendo o monitoramento do Pix. Voltamos a instantes. A Advocacia-Geral da União pediu à Polícia Federal e à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que investiguem as notícias falsas envolvendo o monitoramento do Pix. A iniciativa busca identificar autores de fake news, sites e perfis falsos que aplicaram golpes usando marcas oficiais, além de crimes contra a economia popular. Além da abertura de inquérito pela Polícia Federal, a Advocacia-Geral da União pediu que a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, apure práticas abusivas contra o consumidor, como a cobrança de taxas para pagamentos por Pix. A AGU pede que sejam tomadas providências sobre as notícias falsas relacionadas ao Pix e a prováveis crimes, como, por exemplo, o envio de boletos e cobranças adicionais por golpistas. Outra ilegalidade mencionada pela Advocacia-Geral foi a criação de sites e perfis falsos em redes sociais que se passam por instituições governamentais ou financeiras para aplicar golpes. Em coletiva de imprensa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou o objetivo do governo com a abertura de investigação. Para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Então, nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, reforçou o empenho das entidades públicas em identificar e punir as pessoas que espalharam fake news sobre a taxação do Pix e aplicaram golpes contra os brasileiros. A Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Polícia e Receita Federal desarticulam um grupo criminoso especializado em fraude de financiamento de veículos de luxo. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus e Manacapuru, no Amazonas, e no Rio de Janeiro. Marta Ferreira traz os detalhes. A investigação apontou que os envolvidos conseguiam, por meio de fraudes, diversos financiamentos de veículos de luxo, com descontos de benefícios fiscais e tinham o objetivo de revender os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária. Durante as investigações, verificou-se que o grupo adquiriu mais de 40 veículos mediante financiamento fraudulento. Esses veículos totalizaram mais de 15 milhões de reais. A fraude era feita quando a pessoa física usava o cadastro nacional de pessoa jurídica de uma empresa fantasma para conseguir descontos na compra do automóvel. Dessa forma, os carros eram registrados no nome da empresa fantasma, que posteriormente repassava o veículo para a pessoa física. Na realidade, um terceiro interessado em comprar um veículo de luxo utilizava uma empresa laranja, que é utilizada por fraudadores para realizar essa transação, e posteriormente o veículo era utilizado por esse terceiro sem que fosse feita nenhuma transferência de propriedade. Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão. O Supremo Tribunal Federal determinou o recolhimento de um livro em que o autor usa um pseudônimo do ex-deputado federal Eduardo Cunha. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a publicação induz o público ao erro. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A ação foi movida pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele presidiu a Câmara entre 2015 e 2016
ano em que foi preso no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-parlamentar pede a proibição da venda do livro escrito por Ricardo Lísias, que usa um pseudônimo de Cunha. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, ele destacou que o livro induz o público ao erro, ao criar a falsa impressão de que o ex-parlamentar seria o verdadeiro autor da obra. Nesse caso, de acordo com o ministro, não é legítimo o uso irrestrito da liberdade de expressão. Para Moraes, o que existe é uma vinculação da narrativa com o autor desta demanda, o que acarreta confusão para o público. Ele acrescentou que a publicação do livro usurpa um direito inerente à personalidade do autor, o direito de usar seu próprio nome, sendo certo que a ninguém é dado o direito de se apropriar de nome alheio, mesmo sob o manto de pseudônimo. O ministro determinou que os livros sejam retirados dos pontos de venda no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil. Além disso, Eduardo Cunha deve receber uma indenização no valor de R$30 mil por danos morais. Ele também ganhou o direito de resposta no site da editora em espaço de ampla visibilidade, para esclarecer a verdadeira autoria do livro. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a indicação de obras de Monteiro Lobato para escolas públicas não viola as normas antirracistas. Os detalhes com o repórter Jafer Araújo. O julgamento foi da primeira sessão do STJ. Os ministros decidiram de forma unânime que o Conselho Nacional de Educação não infringiu normas nem contrariou políticas de combate ao racismo ao recomendar que escolas públicas adotassem, em 2011, alguns livros de Monteiro Lobato. O caso foi aberto depois que uma associação privada e um cidadão impetraram um mandado de segurança para questionar a indicação dos livros como leitura obrigatória em escolas públicas. O argumento é que as obras continham expressões racistas. Inicialmente, o mandado foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, mas foi remetido ao STJ, ao qual cabe analisar mandado de segurança contra ato praticado pelo ministro da Educação. O relator do caso, na primeira sessão, ministro Gurgel de Faria, afirmou que o uso do mandado de segurança foi inadequado porque o cidadão e a associação não demonstraram como o parecer do Conselho Nacional de Educação causou prejuízo a ambos. O relator destacou ainda que o parecer do Conselho Nacional de Educação seguiu diretrizes antirracistas, sugerindo uma leitura crítica das obras sem restringir a circulação. A seguir, o Ministério Público quer que o governo do Pará divulgue a lista de pacientes que aguardam atendimento do SUS no estado. Você já ouviu falar em repositório de mulheres juristas? A gente explica no próximo bloco. Até já! Uma falha de digitalização pode ser suprimida por cópia certificada de documentos do preparo de um recurso especial. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e quem explica é Kátia Gomes. A Corte Especial do STJ decidiu que é possível usar cópias certificadas retiradas dos autos físicos para comprovar que uma falha na digitalização do processo prejudicou a verificação do recolhimento do preparo de um recurso especial dentro do prazo legal. Preparo é o nome que se dá às despesas de custas processuais e gastos com o envio do processo pelo correio. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão da primeira turma, segundo o qual seria necessário apresentar uma certidão do tribunal de origem atestando a falha, o que não ocorreu no caso analisado. Nos embargos de divergência julgados pela Corte Especial, a parte alegou que, em situação parecida, a quarta turma aceitou as cópias certificadas dos comprovantes de pagamento como prova válida do preparo do recurso especial
especial. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que essas cópias têm a mesma força probatória que a certidão emitida pelo Tribunal de Origem e devem ser apresentadas na primeira oportunidade. De acordo com o ministro, não há razão legal para desconsiderar as cópias certificadas dos documentos relativos ao preparo recursal extraídas dos autos físicos na origem, sendo suficientes para comprovar a falha na digitalização. Assim, a Corte Especial do STJ concluiu que a parte não deve ser prejudicada por essa falha, dando provimento aos embargos para afastar a deserção do recurso especial. Você sabe o que é dano moral em ricochete? É quando uma pessoa próxima à vítima de um evento traumático também sofre consequências emocionais em razão do ocorrido. Foi o que aconteceu com a cunhada de uma trabalhadora que morreu no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A parente conseguiu na Justiça Trabalhista o direito de receber a indenização da mineradora Vale. Veja na reportagem de Larissa de Paula. A tragédia ambiental ocorreu em janeiro de 2019. Ao todo, 272 pessoas morreram. Entre as vítimas, trabalhadores da Vale e de empresas terceirizadas. Ao entrar com ação na Justiça Trabalhista, a cunhada da profissional pediu indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais aceitou o pedido. O TRT levou em consideração provas que comprovavam o vínculo afetivo entre ela e a vítima. Isso, segundo o regional, pressupõe o sofrimento com acidente e, consequentemente, dá direito ao dano moral em ricochete. O Tribunal Regional fixou o valor da indenização em R$80 mil. A Vale recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ao votar para manter a condenação da Vale, o ministro reforçou que ficou comprovado no processo o vínculo de afinidade da vítima com a cunhada. Ele explicou também que é subjetiva a limitação em relação a quem tem direito de pedir reparação por dano moral em ricochete. Na sede, lá na origem, considerou que havia estreito laço afetivo entre a reclamante e a vítima. Quer dizer, há hipóteses que eu considero, já expus isso na STI 1, em que há presunção legal. Isso, nós discutimos isso recentemente. Irmãos, pais, filhos, efetivamente o cunhado, há uma demonstração aqui no caso, mas não seria uma hipótese. Não estaria na presunção legal. Na presunção legal. Então, esse caso, como está aprovado, eu estou mantendo a decisão. O desembargador convocado, Marcelo Pertence, acompanhou o voto do relator. O drama das famílias, das pessoas que estavam ali em volta, 270 pessoas mortas, então, evidentemente, e comprovado, aí, dependendo disso, os fatos relacionados. Por unanimidade, a terceira turma manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que condenou a mineradora Vale a pagar indenização de R$80 mil à cunhada da vítima do desastre de Brumadinho. Ainda cabe recurso. Agora a gente fala sobre Repositório de Mulheres Juristas, que é um espaço regulamentado pelo CNJ para incentivar a participação feminina e ampliar a representatividade das mulheres no meio jurídico. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região já aderiu ao repositório. A expectativa agora é de que outros setores do Judiciário também participem. O repórter Adilson Mastelari tem os detalhes. O Repositório Nacional de Mulheres Juristas é um banco de dados online. Conta com informações públicas de mulheres atuantes no sistema de justiça, com experiência em áreas específicas do direito. Foi criado para ampliar a representatividade feminina em cargos de chefia, bancas de concurso e eventos acadêmicos e institucionais. O primeiro passo para a adesão do TRF1 foi a inclusão de um link para o repositório no site do tribunal, no espaço destinado à Comissão TRF1 Mulheres, que já vem divulgando eventos, pesquisas e estudos, além da divulgação de notícias para as mulheres da Justiça Federal da Primeira Região ou relacionadas a elas. A ideia é incentivar a inscrição voluntária de mulheres juristas no repositório. Para ter mais informações, é só acessar o portal do TRF1, clicar em Institucional, depois TRF1 Mulheres, Repositório Nacional de Mulheres Juristas,
e se cadastrar. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso se reuniu com representantes do Executivo e Legislativo locais. Eles discutiram a regularização fundiária urbana e rural no estado. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso convocou uma reunião de alinhamento do programa Solo Seguro para o ano de 2025. O presidente do TJ, desembargador José Zuquim Nogueira, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindotti e representantes do governo e da Assembleia Legislativa reforçaram a parceria entre as instituições para continuar a regularização fundiária no estado. Esse é um projeto social de grande alcance para a população carente, né, que já vinha sendo executado com a Corregedoria como parceira, e nossa intenção é ampliar essa parceria para que mais pessoas possam receber o seu título de domínio do terreno. Isso significa o resgate realmente da autoestima do cidadão em obter um título. Ser proprietário daquilo que aparentemente é dele. E o que isso representa também para o poder público. E a facilidade da vida dele. Então foi onde nós resolvemos ser um parceiro e essa parceria rendeu bons frutos. Em 2024, mais de 18 mil títulos de propriedade definitivos foram entregues em Mato Grosso. A expectativa neste ano é de expansão. Estamos em franca expansão desse programa e agora, em 2025, vamos ampliar ainda mais. O engajamento junto do Governo do Estado, Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa fortalece muito mais esse projeto para caminhar junto. Eu tenho certeza que quem vai ganhar vai ser a população que vai conseguir essa regularização fundiária. Cria uma série de facilidade para o cidadão, para ele produzir, é isso que nós queremos. Além de tudo, para ele deixar de ser dono apenas de fato e ser dono também de direito, é isso que nós queremos. Então, ele tem, sob todos os aspectos, ele é positivo para as pessoas. No próximo bloco tem mais uma decisão importante do Supremo na nossa retrospectiva 2024. E ainda, medida da Corregedoria Nacional de Justiça promete facilitar o trâmite da doação de órgãos. Voltamos já. O Ministério Público propôs um acordo ao governo do Pará com a intenção de garantir a divulgação da lista de pacientes que aguardam atendimento do SUS no estado. Repórter Márcio Fontinelli. Em um trabalho conjunto, os Ministérios Públicos Estadual e Federal no Pará ofereceram um termo de ajustamento de conduta ao governo local para que seja disponibilizada na internet a lista de pacientes que esperam por atendimento no SUS, Sistema Único de Saúde, incluindo consultas, cirurgias e procedimentos como exames. A medida é para garantir que o poder público cumpra a Constituição Federal, que determina a liberação do acesso da população aos atos administrativos públicos. A proposta foi encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde Pública e à Procuradoria-Geral do Estado, que, se não aceitarem um acordo, vão responder judicialmente. Nesta quinta-feira, na retrospectiva das principais decisões do Supremo do segundo semestre de 2024, vamos mostrar que o plenário, por maioria, validou a lei que permite a recuperação judicial de cooperativas médicas. A reportagem é de Marta Ferreira. Com a decisão, as cooperativas médicas podem ser incluídas em processos de recuperação judicial, que ajudam empresas a se reestruturar quando estão em dificuldades financeiras. A Procuradoria-Geral da República, que propôs a ação no Supremo, não questionava a inclusão das cooperativas entre as beneficiárias da Lei de Falências, mas o processo legislativo que resultou na nova redação da norma. Prevaleceu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. No entendimento dele, não houve quebra do processo legislativo.
O texto passou por uma emenda de redação, que é uma alteração que visa corrigir um erro na redação, sem alterar o sentido da lei no Senado Federal. Segundo Moraes, a Casa Revisora apenas explicitou uma exceção que já constava na lei, sem alterar a proposição. Dessa forma, o texto não teria de ser submetido novamente à Câmara dos Deputados, casa iniciadora do projeto. O julgamento estava empatado. O voto de desempate foi dado pelo presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, que seguiu o relator. Portanto, não se aplica na relação entre a cooperativa e os cooperados, mas claramente não se excluiu a sua aplicação na relação das cooperativas em todas as outras relações que não sejam as relações com os cooperados. De modo que, em relação a fornecedores, em relação a hospitais, me parece claro que a explicitação, consequentemente não se aplicando a vedação no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de saúde for cooperativa médica, não parece, na minha visão, que tenha havido uma inovação. Ficaram vencidos a ministra Carmen Lúcia, os ministros Flávio Dino, André Mendonça e Gilmar Mendes. O ministro Luiz Fux também votou pela inconstitucionalidade, mas por fundamentação diversa. No seu entendimento, a inconstitucionalidade é material, uma vez que a lei tratou as cooperativas como sociedades empresárias. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, mais de 40% das famílias negaram a doação de órgãos de parentes que morreram para quem está na fila do transplante. Agora, uma medida da Corregedoria Nacional de Justiça promete facilitar o trâmite, levando esperança a milhares de pessoas. A Corregedoria Nacional de Justiça publicou um provimento para simplificar e aumentar a doação de órgãos no país. Agora, quem quiser ser um doador pode fazer a AEDO, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, sem precisar de selo eletrônico ou físico, como era previsto anteriormente. É importante o cidadão saber deste serviço, que é gratuito, fácil, porque é eletrônico, né? Não precisa deslocar, não precisa sair de casa, e o tabelião entrará em contato com o declarante para fazer a videoconferência. Dados do Ministério da Saúde indicam que em 2023 foram realizadas mais de 8.000 entrevistas com parentes de potenciais doadores, mas 42% deles negaram o transplante. A autorização eletrônica veio também para facilitar esse canal de diálogo com as famílias. Não fica num âmbito só da família. Então, ao fazer consulta e sendo a vontade, declaração de vontade válida e reconhecida com uma videoconferência pelo tabelião, isso dá segurança e facilita e realmente pode aumentar o número de doadores no Brasil. A Shirley registrou em cartório que é doadora de órgãos. Ela fez tudo online sem precisar sair de casa. E depois de preencher o cadastro, participou da videoconferência com a escrevente do cartório. Você autoriza também que essa declaração ela seja inserida numa plataforma para que profissionais da saúde eles possam acessar e cumprir a sua vontade pós-morte. Seria isso mesmo? Isso mesmo. Eu sei como é o sofrimento de quem está ali na fila de espera, querendo um órgão, uma pessoa que possa estar ajudando. Eu acho que a partir do momento que você finalizou sua missão aqui na Terra, assim que você puder ajudar o próximo, é muito bem-vindo. Para ser um doador de órgãos, o processo é simples. Basta acessar a página aedo.org.br, escolher um cartório de registro civil e fazer o cadastro. O cartório entra em contato, faz a entrevista e emite a autorização. Todas as informações fornecidas pelos doadores ficam protegidas e só podem ser acessadas
pela Central de Transplantes. Depois da lei da LGPD, os dados são todos tratados ali, essas informações elas ficam para o cartório e para esses profissionais da área da saúde, então não há risco dessas imagens, né, desses dados, na verdade, serem ali de alguma forma veiculados de alguma outra forma. São poucas pessoas só da Central de Transplante que podem ter acesso a essa informação. E mesmo assim, quando a gente entra nesse banco de dados, a nossa pesquisa fica gravada. Caso precise fazer alguma auditoria no futuro, alguma coisa, está tudo gravado, a hora que a pessoa entrou, quem entrou e o que pesquisou. Isso é para dar mais segurança ao sistema e evitar vazamentos de informações, etc. O Brasil é o país que tem o maior programa público de transplantes do mundo. Mesmo assim, a quantidade de pessoas na lista de espera ainda é desproporcional ao número de transplantes realizados. Em 2023, eram mais de 68 mil pessoas na lista de espera. Já o número de transplantes realizados em todo o país foi de 28 mil. No ano passado, até novembro, a fila estava em mais de 45 mil pessoas. Hoje, cerca de 30% dessas pessoas que estão na fila, elas falecem antes de ter a oportunidade de receber um transplante. Então, é muito importante a gente conseguir aumentar o número de doadores para a gente conseguir salvar o maior número de pessoas. O marido da Alessandra entrou nessa estatística. Alberto ficou na fila por um transplante de fígado por quase 8 meses e não suportou a espera. Ele era o sexto da filha, não andava, e nessa busca, nessa espera incessante, né, aconteceu o pior, né? Porque assim, ele entrou em coma induzido e não conseguiu, né? Depois de 2 dias não conseguiu, ele veio a óbito. Uma campanha desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Colégio Notarial do Brasil aumentou o número de doadores de órgãos neste cartório em Belo Horizonte. Entre os meses de agosto e setembro, foram emitidas 36 autorizações. O estabelecimento foi o que mais registrou doadores em Minas e ganhou o certificado de tabelião em prol da vida. Nós tivemos até uma divulgação interna, né, onde os colaboradores do cartório participaram de um vídeo incentivando a população da região a fazer as autorizações. Tivemos também uma campanha que foi realizada no Shopping Estação, que envolveu outros cartórios também de Belo Horizonte, mobilizando toda a população a fazer essa doação. A redução do tempo na fila de espera pode melhorar a qualidade de vida e diminuir o número de mortes de quem precisa de um transplante. Depois do transplante, essas pessoas voltam às suas atividades habituais como uma pessoa normal. Elas podem voltar a trabalhar, viajar, fazer uma atividade que todo mundo faz e que antes do transplante elas não conseguem. Para que mais pessoas consigam fazer o transplante, é preciso aumentar o número de doações. Só o transplante é que pode salvar a vida dessas pessoas. Então, se a gente não conseguir aumentar o número de transplantes, cada vez nós vamos ter mais gente esperando, porque as pessoas continuam entrando na fila de espera, independente do número de doações. A Alessandra, que conheceu a dor dessa espera, já deixou registrado que é uma doadora de órgãos. Hoje, ela tenta conscientizar mais gente a fazer o mesmo. É aceitar, né, e tentar fazer por onde de salvar outras vidas agora, né, e falar com as pessoas para doar mesmo órgãos, porque isso é muito importante. Isso deixar por escrito, deixar para o familiar, deixar sempre a pessoa falar com ela que a importância que ela tem de salvar uma vida, isso não tem preço. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você.